Olá pessoal, vamos então na nossa aula de análise estrutural. Vou recapitular um pouco do que vimos na aula passada e passar mais um pouco de informações sobre análise estrutural para que a gente possa trabalhar nas próximas aulas mais tranquilo. Então, após ter feito uma análise, passar pelos resultados da nossa análise estática linear, nós obtemos alguns valores, comentei um pouco sobre esses valores, seus limites, tem que estar sempre abaixo do limite máximo para deslocamento. Gama Z não precisa necessariamente estar abaixo de 1.10, isso só significa ser de primeira ordem, acima de 1.10 segunda ordem. Eu recomendei só que trabalhe ali no máximo com 1.30, porque senão realmente eu estou tendo uma desocuidade muito alta e isso pode gerar algum transtorno. Em relação à carga, normalmente para edificações que contêm laje em todos os ambientes, é recomendado que fique entre 900 e 1.300. É claro que edificações que têm ambientes sem laje, esse cálculo acaba sendo feito de uma forma um pouco equivocada pelo software, já que ele divide todas as cargas só pela área de laje. Aí, no caso, teria muito mais cargas, e pouca laje. E isso fazia com que a relação aumente muito. É natural, porque você tem o peso das fundações, dos pilares, das vigas, e não tem a laje para você dividir. Um exemplo bem simples é quando você faz uma casa térrea sem laje. Casa inteira térrea sem laje, 150 metros quadrados. O cliente não quer a laje. Aí você coloca a laje talvez só no banheiro, só para a questão de posicionamento do reservatório. Aí ele divide toda aquela carga da casa, vamos supor aí que dá 80 toneladas, divide pela área de 1,5 por 3, que é o banheiro, divide por 4 metros quadrados, então divide aí 90, 100 toneladas por 4 metros quadrados. Então dá um valor bem elevado, vai vir um aviso no software que você tem uma relação muito elevada, mas que é um problema ali por causa dessa questão de não ter laje. O software calcula a área de laje, não a área de arquitetura, certo? Então, se o seu projeto passou na análise, gerou esses resultados que foram satisfatórios no quesito de deslocamento horizontal, bem como os outros tópicos que eu mencionei, eu passei para vocês uma análise ali inicial de vigas. Então, você entra em estruturas, onde vai mostrar que todos os elementos que foram dimensionados dentro de cada pavimento, lá, o pavimento tipo 1, que é o que a gente está aqui agora, ele contém dentro do pavimento lajes, vigas, pilares, escadas. No pavimento baldrame contém bloco, no pavimento lá de cobertura, laje, viga, pilar, escada. Lá no reservatório não tem mais escada e assim por diante. Então, estando no pavimento tipo 1, eu tenho condições de analisar os elementos que tem nesse pavimento. E no caso, a gente começou com vigas, que é esse desenho em azul, que representa nitidamente uma viga. Quando você clica nela, vai abrir uma janela, uma espécie de planilha, onde temos todas as nossas vigas aqui, algumas que não passaram. Esse aqui, no caso, tinha 3 vigas que não passaram, aí na última aula eu corrigi 2, ficou uma para trás. As vigas que não passam ficam em vermelho, como a maioria que assistiu a aula aí. Temos alguns ícones importantes para análise, recapitulando. O primeiro, faz um cálculo daquela viga em particular. Caso eu altere alguma propriedade dessa viga 4 e queira calcular novamente, aí ele recalculou a viga 4 já. A viga 1, que está em negrito, se eu quiser recalcular ela, eu recalculo ela de novo. Às vezes eu tinha feito alguma adaptação nela, alguma alteração nela, e eu não quero mais essa alteração, eu recalculo de novo, ela volta ao estado original lá. A viga 20, eu também tinha feito uma alteração nela, está em negrito. Então, se eu calcular novamente, ela tira do negrito e aí ela mostra exatamente como ela estava no início do processo de cálculo. O segundo aqui mostra o detalhe da viga, Você clicando aqui, ele vai abrir o detalhe da minha viga, informando tudo aquilo que a gente discutiu na aula de leitura de projetos. Temos aqui essas informações de mais e menos, que às vezes elas funcionam, às vezes não, depende muito do tipo de viga que você está analisando, se ela aceita aumentar a quantidade de ferragem, e depois, se você aumentou, você tem a possibilidade de reduzi-lo novamente.
Lembrando que esses ícones são novos, não tinha nos ABEX anteriores. Eles aceitavam apenas aumento e redução de ferragem e pilar. Viga não tinha essa opção. Vamos testar aqui se essa viga aceita. Ó. Se eu vier aqui ó, em nó e vão, que representa nó, armadura negativa, vão, armadura positiva, então eu posso ó, lá, clicar aqui, ó, tá vendo? Na meu nó 2 aqui, ó, clico na ferragem e aí aparece a opção de eu aumentar. Ó. Diminuir ele não diminui, porque não aceita menos do que o aceitável em cálculo, né? Não dá para eu diminuir aquele mínimo possível que o programa já me calculou, mas aumentar dá, ó. Eu posso aumentar e aí sim, agora eu posso diminuir até aquele mínimo que eu já tinha cadastrado. Tá difícil de perceber porque eu não estou vendo a viga aqui, ó. Nesse ponto que eu tinha comentado, tem como você ver a armadura, um resumão dela, né? Da mesma forma que aqui em detalhar, só que aqui você vê mais completo. Mas aqui já dá para ter uma noção, ó. Se eu pego essa aqui de novo, ó, 2, clico nela e vou lá no mais, ó lá, eu começo a colocar mais ferragem, tá vendo que eu estou colocando mais ferragem nesse ponto aqui, e esse aqui mesma coisa, ó. Mais, ó lá, eu vou aumentando as ferragens, e aqui, ó, que é no caso o vão, que é a ferragem positiva, eu também poderia aumentar, ó lá, e aumentando lá embaixo, uma quantidade de armadura, à medida que eu queira. Para que isso? Muitas vezes, alguns profissionais gostam de fazer umas otimizações, e aí o pessoal fazia muito isso, ou no editor de armadura, que o software também tem, ou no próprio CAD, depois de exportar o arquivo, que é ruim, porque você não altera a lista de materiais, né? E fazer isso automático seria mais interessante. Então, essa opção, muitas vezes é para otimização. A pessoa pode falar, por que eu estou aumentando? O programa calcula errado? Não, mas às vezes a otimização, vou tentar dar um exemplo claro aqui. Nesse exemplo aqui, não dá para ter uma noção. Deixa eu procurar um exemplo que vai ficar bem claro isso. Esse aqui é um exemplo bom, ó. Olha como ele está. Ele tem ó, 2 aços de 10 embaixo e um reforço só de 10 na segunda camada. Se eu abrir o detalhe aqui para ficar um pouco maior, eu vou perceber isso aqui, ó, que eu tenho 3 barras de aço embaixo, 2 aqui e uma só na segunda camada. Beleza? Então, se eu observar aqui, eu tenho apenas um na segunda camada. E, normalmente, muitos engenheiros não gostam de deixar só um. Gosta de ter simetria. Senão gera dúvidas. Eu coloco isso para lá de dentro ou para lá de fora. Não tem importância isso. Mas uma otimização é interessante. Eu conheço muitos que gostam de fazer isso. Então, se gosta de fazer uma otimização, ó, eu poderia vir nesse 3 e colocar um mais. Vir nesse outro 3 e também colocar um mais. Então, agora, essa minha viga passa a ter 2 na segunda camada que 2 lá. Se eu observar, eu tenho simetria agora. Então, isso facilita muito essa opção que eles nos deram de ter o uso do mais e do menos, né? Só toma cuidado, porque a tendência é só se aumentar a armadura. Então, aumente só realmente onde pareça que isso vai favorecer de alguma forma alguma coisa, seja otimização, ou seja realmente uma preocupação que você tem ali com algum momento elevado, um balanço, algo do tipo. Esse próximo é um cadeado, né, que ele grava, tá vendo que está ficando negrito os que eu editei? Só de fazer essa edição, ele automaticamente já grava, ele entende que se eu editei, eu preciso salvar aquilo para não perder. Então, qualquer edição que você faça, ele já grava automático. Mas, se você simplesmente viu uma viga e não quer fazer nenhuma alteração, mas você quer gravar ele para você não precisar vir aqui sim, pegar um papel, anotar que a viga 23 está ok, isso é muito trabalhoso, ainda mais com uma estrutura desse tamanho, então você vem e clica no cadeado, e aí a viga 23 está negrito e gravada. Viga 24, também não quero nenhuma alteração, gravo. Viga 25, também para mim está ok, gravo. Viga 26, essa aqui só 4 ferros, tranquilinha, eu vou lá e gravo. 27, contém um erro, ela está em vermelho. Qual o erro dela? Erro de 16. Se você vir aqui no próximo, depois do cadeado, ele mostra os erros e aqui mostra as armaduras que foram calculadas e não deu certo. Se eu clicar aqui, ó, ele me fala que ferragem de 10 passava no cálculo, de meia também,
mas o de 16 e de 20 não passou, mas mesmo assim o cálculo não foi adiante porque teve esse erro. Então vamos ver o motivo do erro. Aqui nesse vermelhinho, erros, ele fala ó, que para todas as bitolas teve problema com relação ao CG no nó 5. No nó 5. Então eu tenho aqui ó, nós, nó 1, 2, 3, 4, 5. O nó 5 é em cima do P32. Vamos dar uma analisada nessa nossa viga. Aqui não vai abrir, né? Eu poderia talvez fechar e analisar ó, onde está o P32. Vamos olhar aqui pelos nossos diagramas para não precisar fechar. Ó, um diagrama de momento fletor. No P32 é onde tem o maior momento fletor. O momento fletor está elevado. Ó, tem um momento negativo de menos 6.000 ou um positivo de 5.000 dentro da minha linha de influência ali, da minha envoltória, né? Então esse local está com uma necessidade ali de uma quantidade de armaduras maior do que a que foi possível dimensionar pelo tamanho dela. Então o que eu posso fazer? Ou aumento o tamanho da minha viga, ou eu busco algumas outras soluções, como reduzir um pouco esse momento atuante nela. Isso a gente ainda não comentou, certo? Para aumentar o tamanho da viga, note que essa viga já tem o que aqui, ó, vamos ver a seção, ela é de 40, ó. Então eu venho para a seção, ela é de 12 por 40 em todos os trechos. E nesse último trecho, que é o do pilar 32, automaticamente do último vão, se eu procurar aumentar o tamanho da seção pelo menos nesse pedaço, com certeza deve passar no cálculo. Só porque esse tipo de viga, eu não aconselharia fazer ela de 40 até um certo ponto e de 50 só no local. A alteração de seção na mesma viga é sempre um problema de execução. Então, às vezes, é mais fácil e mais barato aumentar ela como um todo do que propriamente só naquela seção. Mas só para a gente ver, ó, se eu aumentar a seção do último trecho, e clicar aqui em calcular, ó, ela calculou, ó, e deixou de ser vermelho. Ó. Se eu olhar o resultado, ele me deu um resultado agora. Então, eu consigo perceber que se o último nó era o meu problema, que era no pilar 32, o nó 5, se eu aumentei a seção só desse trecho último, fez com que agora eu tivesse espaço suficiente para que coubesse a quantidade de armaduras, sem que o CG da armadura, sem que o centro de gravidade dela, fosse maior que 10% da altura da viga, da altura útil da viga, certo? Então, a minha viga agora passou no cálculo, deu resultados. Será que os resultados estão condizentes, estão bons, podem melhorar? Aí é uma outra análise, né? Pelo volume de armaduras, eu poderia chegar à conclusão o que eu poderia fazer. Mas, até então ele passou. E se eu quisesse ter colocado 50 em todos, ó? Voltando aqui em seção, se eu coloco 50 e aperto F5, ele já me pergunta se eu quero copiar em todos os trechos esses 50. Eu quis copiar, mando calcular, e aí eu tenho um resultado agora de 50 de fora a fora. E por esse resultado, diminuiu um pouco as armaduras. Vocês tinham notado que tinha 6 armaduras de aço antes, e agora tem 5. Por quê? Aumentou a seção, a tendência é reduzir o número de aços. Por isso que eu tenho que fazer, ponderar bem, porque aumenta o volume de concreto, mas reduz a armadura. E muitas vezes a armadura é mais cara do que o concreto, né? E se eu podia também tentar ver se tem possibilidade de eu trocar o diâmetro aqui do aço, ó, para positivos, né? Tem essa condição de vir aqui, ó, e à medida que eu for trocando lá embaixo, vai trocando, ó, olha lá, o último, ó, 4 de 10 ou 3 de meia. Então, se eu observar agora o resultado em detalhe, eu diminui bastante a quantidade de armadura aqui embaixo para 2 armaduras de meia e um reforço a mais nesse último vão, que era aquele vão que tinha o problema inicialmente. Qual que é o melhor? Aí é pôr na ponta do lápis, fazer os cálculos, quanto que é mais caro, quanto que é mais barato, 3 de 10 ou 2 de meia, né? Olha lá, 3 de 10 ou 2 de meia, e esse trechinho aqui também. Então tem que pôr na ponta do lápis, é complicado mesmo chegar ali, porque que normalmente os engenheiros que têm ali um bom tempo de prática fazem, né? Naqueles que buscam essas soluções, principalmente aqueles que trabalham com execução também,
e tenta economizar o máximo ali para não ter nenhum desperdício ali indesejado. O que a gente faz? Ó, você entra em detalhes, né, igual eu entrei. Aqui em detalhe tem como você clicar aqui em atualizar a relação de aço e adicionar essa relação de aço. Então essa minha viga 27, ela me dá esses resultados. Ó. Eu poderia anotar 76,5 metros de ferro de 10. Você vai e pesquisa, entra liga naquele material de construção que vai fornecer na sua região e pergunta quanto que é uma barra de 10. Aí vão falar, R$40 a barra de 10, R$30 a barra de 10. Subiu tanto que ainda está uns 40 mesmo. R$35 a barra de 10, de 12 metros. Então você divide 35 por 12, aí você tem lá, R$3 um metro, vezes 76. R$210 de ferro de 10 para essa viga. Aí você volta, muda aqui para 12,5, vai lá de novo em detalhar, né? Atualiza a armadura, adiciona e agora você tem o que? 41 metros de 10 e 24 de meia, porque em cima ficou 10, embaixo de meia. Agora vai lá e faz o mesmo cálculo. Era R$3 um metro de 10, então 3 vezes 41 dá R$120. É R$50 a de meia, então gastou 24 metros, gastou duas barras de R$50, então mais 100. Aí deu 200 e pouquinho, o outro deu 300. Então, opa, essa opção é mais barata, então vou deixar essa. É bem trabalhoso fazer isso, mas é algo ali a se pensar, porque você acostuma. É trabalhoso no início, depois você acostuma, muitas vezes nem faz muita conta, você já consegue fazer uma proporção. Pelo preço de mercado hoje, 2 de 12,5 é mais barato do que 3 de 10. Então, toda vez que você vê a possibilidade de alterar 3 haste 10 para 2 de 12, você talvez já fazia essa alteração automática, porque você já tem na cabeça isso. Estou dando um exemplo, certo? Então lá, eu vou gravando, ó, já alterei, vai gravando, viga 8, ó, só 4 barras, 2 em cima, 2 embaixo, então essa não tem como ser melhor que isso. Grava, essa outra também vai, grava, e você vai fazendo isso, ó, vai gravando, né? Essas outras ferramentas a gente quase não usa assim, porque essa faz um cálculo global, eu calculo todos de uma vez de novo, aí eu perco todas as gravações, não aconselho. Esse aqui gera a prancha, né, que a gente vai gerar depois, na próxima aula, a gente vai falar sobre geração de prancha. Depois que eu gravei todas essas minhas vigas aqui, ó, e esse pavimento não tem mais nenhuma alteração, eu poderia tranquilamente ir lá e gravar, e exportar em prancha esses meus detalhes. Sai lá, prancha das vigas do pavimento tipo 1, já com a reação de aço, tudo organizado, né? Eu entro em prancha e faço isso. Aqui ele me mostra deslocamentos, reações, coisas que eu nem gosto muito de ver aqui em tabela, eu prefiro ver aqui nos diagramas. São esses aqui, né, que a gente já discutiu também, alguns diagramas que me orientam bem a identificar aonde tem mais momento, onde tem mais torção, como eu fiz naquela viga que tinha dado problema há pouco, certo? Agora, esses ícones aqui mostram as cargas aplicadas sobre a minha viga, né? Só recapitulando o que vocês mesmos lançaram. O tamanho da barra, que também não tem alteração nenhuma. A seção, que é onde a gente fez aquela alteração há pouco para corrigir uma viga com problema. Eu posso alterar a qualquer momento, tanto a largura quanto a altura. Isso se altera automático, tanto no 3D quanto aqui, né? Os nós, que são os momentos negativos, as ferragens negativas, que ficam em cima. Os vãos, que são as armaduras positivas. O cisalhamento, que são os estribos, 5.0 a cada 29. Uma envoltória mostrando os maiores momentos, maiores cargas e tudo mais. E aqui, se a gente tiver incluído alguma abertura nos carregamentos, né? Colocado alguma abertura de porta, de janela ou algo do tipo. Ou até mesmo a questão de ter feito algum buraco na minha viga, que também é possível fazer alguma perfuração para passagem de tubulação. Certo? Então, com relação à viga é isso, a gente já tinha conversado, aqui eu tenho um resumão. Tá vendo que minha viga já está prontinha, assim, com exceção de algumas otimizações que talvez seriam necessárias para complementar e para corrigir
algumas armaduras que estão dando em excesso. Tá vendo que por a viga ser muito estreita, só 12, e a gente ter colocado 3 centímetros de cobrimento, se a gente tivesse colocado só 2,5, talvez passaria melhor, mas 3 centímetros de cobrimento fez com que eu não tivesse a opção de mudar para ferro de 12,5 na parte superior, porque senão não entra o concreto. Então, por isso que eu estou com essa quantidade exagerada de ferro 10 e sem muita forma de fazer uma otimização. Se as vigas tivessem uma seção maior ou tivesse uma alteração lá naquelas propriedades de material e durabilidade, onde aqui está 3, né? Eu poderia às vezes colocar 2,5, embora ficasse fora da norma. 2,5, 2,5. Já acusaria o erro aqui. Olha lá, existe um erro. Ele falaria que na norma recomenda-se 3, porém a norma tem aqueles pontos que comentam sobre a questão da estrutura ser feita em um local onde não tem uma umidade relativa do ar elevada, certo? Nem nada a respeito disso. Então, poderia fazer isso por conta própria, mesmo o software dando alguns avisos, eu ainda poderia aceitar, certo? Deixa eu ver aqui onde comenta isso aqui na norma. Mas a gente teve aquela aula teórica comentando sobre isso. Deixa eu ver aqui, configurações. Não, que eu não vou achar agora, mas aquilo que a gente já tinha discutido na aula teórica sobre o cobrimento em locais que podem reduzir ainda em 0,5 centímetro devido àquelas questões da estrutura ser rebocada, ter revestimento, não ter uma umidade relativa do ar muito elevada. Então eu posso sim reduzir desde que eu esteja seguindo exatamente o que me orienta a norma, e isso poderia talvez resultar ali em mais opções de armaduras negativas, certo? Saindo aqui das vigas e indo para lajes, entrando aqui em laje, temos o seguinte, ó lá, temos as nossas lajes aqui, posso clicar no mapinha, ele vai direcionar para nossas lajes. Nenhuma laje ficou em vermelho, ou seja, todas passaram de acordo com o que nós tínhamos pré-planejado ali, usando aquele pré-dimensionamento de que era 13 centímetros a espessura dessas 4 lajes maior e 10 centímetros todas as outras, embora no próprio pré-dimensionamento algumas passavam com 8, mas otimizamos, né, para que tenha um padrão, e todas passaram na nossa análise inicial. É claro que tem que olhar ainda questão de flecha e tudo mais, que acaba que muitas vezes dá alguns transtornos, ó, aqui em deslocamento. Quando você clica aqui, às vezes mostra alguns pontos com problemas de flecha. Não foi o caso aqui, também passou. Ó. Quando não passa, ó, tá vendo? Alguns mostram alguns avisos em amarelo. Aqui mostrou um erro aqui. Engraçado que não mostrou aqui, ó. Que quando o erro é elevado, vem uma informação do lado. Aqui ele está mostrando, tem um deslocamento um pouco elevado, mas não computou como um erro, certo? Aqui eu posso analisar as armaduras positivas, por esse ícone, mostra todas as minhas armaduras positivas nos dois sentidos, no sentido X, no sentido Y. Ó, no sentido X foi necessário armaduras de 10 a cada 16 centímetros de distância, no sentido Y, 8 a cada 17 centímetros de distância, valores dos momentos nos dois sentidos, a seção, como eu disse, né, foi definida como maciça e aquela espessura padrão na hora do lançamento. Eu posso editar aqui agora, como eu editei a viga naquele momento anterior, então isso é possível ser feito. As cargas tem aqui para a gente poder conferir se tudo foi lançado corretamente, certo? Então temos todas essas informações e temos aqui também as opções, como eu disse, né, de gravar, como qualquer outro elemento, sempre tem a possibilidade de gravar desde que você já considere que aquela opção está correta. Laje é bem tranquilo, quase não tem alteração. Não tem possibilidade de você aumentar ou diminuir, daquele mais e menos. Se tivesse algum erro, ia falar algo a respeito aqui. Não foi o caso, né, de ter algum erro.
Aqui eu faço um recálculo em tudo, como todos os elementos vão ter essa ferramenta. As pranchas de novo, o deslocamento, que mostra a questão como eu mostrei da flecha, os momentos. Esse aqui, grelha, é legal, ele mostra o sistema de grelha aqui da minha laje, mostrando os locais onde tem o maior deslocamento. Como eu disse de novo, é igual aquele porta espacial. Vermelho não quer dizer que está péssimo ali. Vermelho quer dizer apenas que é o local, dentre todos que eu estou observando, que mais se deslocou. E o verde foi o que menos se deslocou. Praticamente não houve deslocamento. Então, onde está verde, praticamente não houve deslocamento. À medida que vai ficando mais amarelo, o deslocamento vai acontecendo. E quando fica vermelho, o deslocamento é bem maior. Se eu aumentar aqui em 100 vezes o meu deslocamento, para ficar mais claro ver isso, olha lá, às vezes fica até mais fácil de perceber os deslocamentos, mas não quer dizer que o deslocamento seja esse. Aqui está 10 vezes maior do que o que está acontecendo, que no caso é menos de 1 centímetro, 0,93,9 milímetros, quase 1 centímetro de flecha, né? Esse vão aqui era um vão grande, eu não lembro mais, não sei se era 6 metros, então quer dizer, esse menos de 1 centímetro é abaixo do que é considerado como limite, que é o L sobre 250, e por isso que passou no cálculo, por isso que está tranquilo esse deslocamento aí. E se eu quiser ver o detalhe, né, dessa minha laje, é naquele primeiro, ó, o detalhar. Aí ele faz um detalhe não só da laje 1, mas de todas as minhas lajes, mostra diversos avisos, isso é natural, não precisa assustar inicialmente. Fala alguns avisos de verificar algumas flechas, porque lá pode ser que possa ter algum problema lá. Verificar a flecha para efeitos estruturais após a construção do piso, porque o deslocamento é tal, então esse deslocamento, por mais que ele esteja dentro do padrão, L sobre 528, tem que tomar cuidado, porque é uma laje piso, então ele vai ter uma deflexão, tem que tomar cuidado na hora da construção do piso dele, para não ter problema ali de estourar algum piso. Então são algumas observações, alguns avisos de pontos onde teve um deslocamento alto em questão de valor, não em relação de proporção, né? Ele está dentro da proporção, mas quase 1 centímetro é muita coisa, né? Pensando ali na parte de execução. Então são alguns avisos, não são erros, né? Erro é diferente. E aqui mostra as armaduras no sentido X e as armaduras no sentido Y. Lembra que na aula de configuração tinha uma opção que falava se os dois vinham na mesma planta ou separados. Nós colocamos separados para não ficar aquela bagunça de informação, embora para esse projeto, que as lajes não são pequenas, poderia tranquilamente vir as armaduras tanto em X e Y numa planta só, economizaria ali um pouco na hora da impressão. Certo? Poderia adicionar aqui as armaduras para poder fazer alguma análise. Porém, isso não se torna necessário porque eu não salvo esse arquivo do jeito que está aqui para impressão. Eu vou em pranchas. E dentro de prancha, ele já vem automaticamente com as armaduras. Então, não esquece nada, vem com alguns detalhes informativos, certo? Para que a gente possa sempre analisar a nossa estrutura. Beleza? Então, as lajes estão tranquilo. Embora essas lajes não foram engastadas, ficaram todas rotuladas. Se eu houvesse engastado essas lajes, com certeza teria gerado ali os momentos negativos, os ganchos. Pensando nisso, eu vou até fazer esse processamento novamente e na próxima aula eu mostro a laje com engaste para mostrar a diferença dos resultados, até mesmo a diferença na flecha, que aí com certeza vai ter uma flecha menor. Eu não lembro se algum pavimento eu já tinha deixado engastado, justamente para usar como referência, mas pelo visto aqui, não. Todas ficaram rotuladas mesmo, então vou fazer isso justamente para que vocês tenham mais uma opção só para verificar. Quando é laje maciça, a gente tem essa opção de engastar e aí gera os grampos, né, os momentos, as armaduras negativas. Quando é pré-moldado, treliçado, eu não aconselho engastar, porque na prática eles não vão executar assim, né? Vão colocar só uma malha por cima e não vai passar os grampos negativos. E aí, se você dimensiona dessa forma, você vai acabar produzindo as treliças, os trilhos, as volterrâneas,
com uma armadura menor, porque um pouco desse esforço vai ser resistido pelo momento negativo, e na hora não vai executar os grampos, e aí vai ficar fora do que foi calculado. Então não aconselho tanto. Para maciça, sim, maciça já vai passar todas as armaduras, então já estão bastante acostumados a passar também os grampos negativos. Outro elemento que a gente pode discutir aqui é a escada. Vamos deixar pilar para a próxima aula. A escada, essa escada minha nem passou. Na verdade, eu não vou abrir essa, porque essa é a única diferente. Vou na tipo 1, porque a escada é menor e igual. Então, vamos discutir sobre essa. Olha lá, essa escada passou apenas um vão, os outros dois não passaram. Estão em vermelhos. Então, eu preciso verificar o que pode ter acontecido ali. Olha lá, em relação à continuidade, continuidade significa momento negativo, né, e positivo, é claro, né? Então, aqui eu tenho a possibilidade de verificar alguns erros, né? Então, se eu clico naquele mesmo local, que sempre depende do elemento, vai mostrar erros, ele mostra que a largura do apoio está insuficiente. Então, esse é um problema, muitas vezes, na forma de organização ali da escada. Então, a gente vai corrigir esse erro também na próxima aula. No caso, deu todos com problema de largura ali, ineficiente, né? Largura abaixo do necessário. Se o erro fosse apenas só referente à altura, seria fácil, né? Poderíamos testar aqui uma altura de 15, por exemplo, e verificar se passaria nos cálculos. Mandava aqui recalcular de novo, e aí possivelmente passaria, mas não é o caso. O erro é outro, o erro é largura de apoio insuficiente. Então a gente vai discutir isso nas próximas aulas. Lembrando que o primeiro aqui também mostra o detalhe da escada, ele mostra as ferragens dela lá. O único vão que passou mostra a ferragem, os vãos que não passaram não mostra a ferragem por enquanto. Aqui tem o mesmo análise de grelha para a escada em questão, como ela se comporta, certo? A reação, o deslocamento, tudo bem no estilo da laje, já que para o software a escada é uma laje, é um tipo de laje, então os resultados e as análises são bem parecidas com os resultados e a forma como a gente corrige as lajes, certo? Então até a nossa próxima aula, onde vamos abordar os pilares e falar um pouco mais de como resolver esse problema da nossa escada.